Porque ontem eu passei por um deserto que eu disse, Jesus, realmente é a tua mão que me sustenta. Aleluia. Aleluia, glória. Amém? Amém. A honra, toda a glória. Aleluia, glória ao teu santo. Glória, tem dia que tem noite que parece que não vai acabar. Aleluia, glória a Deus. Chegou a hora de tirar dízimo e oferta. A nossa irmã Paulinha vai louvar. E o nosso irmão Maico vai, o nosso auxiliar Maico vai orar para tirar dízimo e oferta. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória. Aleluia, igreja. Permaneça aqui, ó Senhor. Permaneça aqui. Permaneça aqui, ó Senhor. Permanece aqui, ó Pai do Senhor. Amém. E assim oramos. Senhor e eterno Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui hoje, Senhor, neste dia de domingo, Senhor, de noite, cultuando e te adorando, Senhor, dizendo que tu é grande, que o Senhor faz, Senhor. Senhor, abençoe dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Abre as portas, Senhor, as portas que estão fechadas para quem não tem emprego, abre as portas de emprego, Senhor. Vai abençoando, Senhor. O Senhor sabe o coração de cada um que aqui está, Senhor. Vai abençoando cada vez mais, Senhor. E é isso que eu te peço e já te agradeço. E a igreja diz? Amém. Glória. Glória a Jesus. Enche ela, Pai, que ela comer com tuas mãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar, vou deixar um versículo da parte de Deus lá no livro de Salmos, o 90, no primeiro e o segundo, que diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Ela vai com as mãos, instrumento para fazer lapidar. Eita, aleluia. Enche ela, Pai. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu,
está falando, né? Deus está falando para a igreja. Ele cuida. Ele diz esta noite: se prepare que tem novidade para você esta noite. Glória a Deus. Ele cuida. Ele cuida, irmão. Glória a Deus. Não é em vão as nossas pisadas na casa do Senhor. Quando eu e você vem adorar Ele, aleluia, Ele está cuidando. Aleluia. Quando a gente está de joelho, Ele está cuidando. Aleluia. Pode ninguém ver nada. Aleluia. Mas Ele está trabalhando do outro lado. Ele diz: se prepare que tem novidade para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Tem novidade, irmão. Tem coisa boa chegando. Ele está falando, tem coisas boas chegando para a sua igreja. Nosso presbítero está com a oportunidade de trazer a mensagem. Amém? Amém. Aleluia. Glória Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só igreja com a paz do Senhor. Amém. Quando eu vejo um culto desse, esse louvor maravilhoso, irmão, antes de trazer a palavra aqui nessa noite, o salmista Davi enfrentava uma luta triste, terrível. Mas no Salmo 22, o verso 3, ele falou assim: eis, porém, que o Senhor é santo, e Ele habita no meio dos louvores. Amém, meus irmãos? Amém. Certa vez o profeta Eliseu, 2 Reis, o lugar estava uma seca terrível. Diz a Bíblia que o profeta mandou chamar um tangedor. Tangedor é um arpista, irmão. E quando ele começa a tocar a harpa, o arpista, aí veio a inspiração. Quem crê que através dos louvores Deus irá fazer alguma coisa? Porque quando Eliseu mandou o tangedor tanger a harpa, tocar a harpa, aí veio a inspiração. Ele falou assim: assim diz o Senhor. Amém? O lugar estava uma seca terrível e de repente veio água que ninguém sabe de onde. Quem crê que vem algo por aí que ninguém sabe de onde? Amém? Amém, meu irmão? É o louvor, irmãos. Ele habita no meio dos louvores. O próprio Jesus, quando foi para a cruz, disse assim: ó, e tendo cantado um hino, foi para o Getsemane. O próprio Jesus louvou um hino, porque ele está no meio dos louvores. Amém, meu irmão? Amém. Mateus capítulo 6. Segundo livro dos Reis, exatamente, a questão de Eliseu. Mas aqui, vou ler aqui o Novo Testamento, Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 25 ao 34, irmãos. Só um pouquinho de paciência, dá tempo. Mateus, interessante que aqui foi falando de cuidado, né? E aí, propiciou aqui, está bem propício o que eu trouxe aqui nesta noite. Eu creio que foi o Senhor confirmando a sua palavra. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Quem crê que Ele cuida? Amém. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, diz assim: minha tradução eu sempre digo que é diferente, mas não foge do contexto. Amém, meus irmãos? Amém. Mateus 26, capítulo 6, do versículo 25 diante. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Isso é Jesus falando. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as suas roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Verso 27. Quem de vocês ou de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado a curso da sua vida? Verso 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Verso 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios a que
é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quem diz amém, meus irmãos? Quem vai precisar de oração? Amado Deus, Tu és fiel, todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero te pedir perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite nos ajude, nos dê força. Essa oração que eu te faço no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Poder sentar. Além de Mateus, evangelista Mateus, porque foi Mateus e foi Lucas que escreveram essas coisas aqui. Lucas vai falar de preocupações. E tem uma tradução que fala assim, ó, solicitudes da vida. Eu queria me apropriar desse texto aqui, Mateus capítulo 6, e lembrar o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Quando o Paulinho louvou aqui, ele cuida. Eu disse, Senhor, então tu estás confirmando. Se eu for pregar ou ministrar a palavra, eu não sou pregador não, irmão. Mas se eu for ministrar a palavra, esse breve sermão aqui, eu creio que o Senhor está confirmando, porque Ele cuida. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Lucas vai também escrever, e a escrita é bem parecida com a do evangelista Mateus, sobre o cuidado, irmãos. Jesus, ele passou a maioria do ministério dele ensinando. Se você for pegar os versículos, os capítulos anteriores de Mateus, capítulo 6, você vai ver que Jesus ensinava. E aqui ele estava ensinando o seguinte: olhe, deixe de ficar preocupado. Amém, meus irmãos? Agora é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, irmãos. Porque diante de tantos problemas, tantas coisas que nos assolam, que nos preocupam e até nos destroem por dentro, aí fica difícil. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, me apropriando da palavra do Senhor, mais uma vez, Ele está cuidando de você aqui neste lugar. Amém. Eu não cuido de você. O pastor não cuida. Lógico que ele pode dar uma assistência pastoral, mas quem cuida de mim, quem cuida de você, quem cuida da tua angústia, quem cuida das tuas dores, quem cuida do teu sofrimento é Jesus Cristo de Nazaré, que está sendo adorado aqui nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Olha, irmãos, eu tenho visto, e são estatísticas deste assolador século 21, irmãos. O século 21, que estamos no ano 2026. Eu sigo um psicólogo chamado Augusto Cury. Alguém aqui conhece? Eu faço parte do grupo dele. Tudo bem que é um grupo fechado. Augusto Cury, ele era ateu. E agora ele cuida de pessoas cheias de traumas, porque ele veio entender que quem tira traumas é Jesus Cristo, amém? E se você entrou aqui com algum trauma lá do passado, de 10 anos, 20 anos, Jesus, ele tira os teus traumas, amém?
porque Ele cuida. Esse texto aqui, de Mateus capítulo 6, está intrínseco, escondido a palavra ansiedade. É muita gente ansiosa, mas quem cuida de pessoas ansiosas é Jesus Cristo. E quero dizer com muita confiança nesta noite, não sei como você entrou aqui nesta noite, mas se entrou ansioso, ansiosa, Ele está cuidando de você, nos mínimos detalhes. Jesus, Ele sabe da nossa preocupação, irmãos. Aí Ele chama os discípulos, porque eles estavam ansiosos, temerosos. Como é que vai ser amanhã? O que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou me vestir hoje? Aí Ele faz uma comparação, Ele pega aquele indivíduo, aquele elemento chamado Salomão, porque ninguém na terra foi mais rico do que Salomão. Amém, meus irmãos? Amém. Se vestia de puro linho. Salomão era assim. Jesus coloca ele aqui no texto. Além de se vestir de linho, do puro linho, as suas vestes tinham partes que eram de ouro. Lá para Salomão. Aí Jesus pega Salomão lá do Antigo Testamento e faz uma comparação aqui. E se você estiver mais uma vez preocupado ou preocupada com alguma coisa, Jesus, Ele cuida de você. Talvez eu termine esse pequeno sermão dizendo essa expressão: Jesus cuida de você. Eu peço permissão ao pastor para contar uma experiência espiritual. Eu andei, isso tem uns 5 anos atrás, irmão. Eu não gosto de contar testemunho, não. Porque o mais importante para mim é a palavra. Amém, irmão? Amém. Não estou desmerecendo testemunho, porque a palavra ela tem que ter a primazia. Mas eu quero contar a respeito da ansiedade que eu sentia. Só que eu orava muito naquela época. Passei umas 2 horas orando, irmão. Chorando, pedindo para morrer, para que o Senhor me levasse, que eu não estava aguentando. Muita luta, o chão já estava molhado de suor, mas Jesus me visitou e me acalentou. Amém, meus irmãos? Porque Ele sabe quando o meu coração e o teu coração está ansioso. Aí eu cansado e vou terminar, sair do joelho, fiquei sentado no sofá, irmão. Aí eu, naquele escuro, eu percebi pisadas, passadas dentro da sala. Aí senti alguém sentado do meu lado, aleluia, que eu não mereço. Aleluia. Mas eu sei que foi Jesus Cristo, porque Ele sabia que eu estava precisando dEle. Aleluia. E Ele sabe que não minto perante Ele, a Santíssima Trindade e a igreja aqui nesta hora. Aleluia. E eu senti, irmãos, uma mão me afagava aqui assim. Aleluia. Glória. O Senhor é maravilhoso. Jesus se entrou bem aqui, ansioso ou ansiosa. Cuide com muita pressa. Aleluia. Glória a Deus. Senti, irmãos, e vi até assim o colchão assim, estava no escuro, assim, tu vai perceber aquele barulhinho assim bem lento. Aí senti aquela mão. A Alexandra leu aqui, primeira carta aos Coríntios, porque Deus escolheu as coisas. Eu estava falando de Jesus Cristo, o texto fala de Jesus. Deus escolheu as coisas loucas para confundirem as sábias. Não é verdade? Assim como Jesus é tratado como um louco, nós também. Não é verdade, meus irmãos? Mas eu não estava louco, não. Foi Ele quem me visitou naquele dia. Jesus pode te visitar e cuidar de você aqui nesta hora. Falando com propriedade, o que aconteceu comigo, meus irmãos? Eu chorei feito um menino. Ele me acalentou, Ele me deu sossego. E nesta noite Jesus está dando sossego a alguém aqui neste lugar. Você crê? E aproveitando o texto, e eu vou aqui tentar com a ajuda do Espírito Santo. Por isso digo a você, Jesus reuniu os discípulos, o pessoal estava ansioso. E amanhã, mestre?
Alguém talvez tenha entrado aqui dizendo assim, como é que vai ser amanhã? Aí eu vou dizer aqui, ó, não, porque Jesus está me falando, amanhã Jesus proverá. Amém, Jesus. Ele já preparou tudo para amanhã. E se talvez você entrou aqui não dormindo, preocupado ou preocupada com alguma coisa, você vai sair daqui confiando e ciente que Jesus falou com você através da sua palavra, e você vai dormir tranquilo, porque eu creio que a ansiedade vai cair por terra no nome de Jesus aqui neste lugar. Porque Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Por isso, Ele fala aqui, por isso digo a vocês aqui, porque quando nós lemos a Bíblia, é Jesus falando aqui na íntegra. Ele está falando para você que você crê, porque a Bíblia diz que Ele é a palavra. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que é Deus, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Dê glória, meu irmão. Acho que não precisa nem explicar isso daqui, que você não entendeu o que ele está falando aqui. Você entendeu. Amém. Qual é a nossa preocupação, irmão? Trabalho, para se alimentar, se vestir, beber, juntar em celeiro, talvez juntar uma conta muito gorda na caixa que eu não sei onde. Mas ele está dizendo assim, ó, que você, a gente vale mais do que os pássaros, irmãos. Amém? Falemos mais. Porque é do ser humano, as necessidades básicas. Eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso beber, mas que essa preocupação saia da sua mente no nome de Jesus. Ele cuida, é verdade, irmão Fábio. Ele cuida. Aí ele fala aqui no verso 27, quem de vocês? Eu vou para o verso 28, fica até para terminar. E por que se preocupam com o que vão vestir? Aleluia. Não sei se você entrou aqui nessa noite preocupado ou preocupada com o que vai vestir. Lá mais embaixo, ele vai fazer a comparação, que ele faz a comparação com Salomão e os lírios do campo. Alguém já viu como é que é um lírio? Ele pode também se apresentar em uma cor rosa, em uma cor branca, uma cor vermelha, amarela, uma cor lilás, né? E é uma planta muito fininha, muito delicada. Ela também produz um cheiro. Algumas pessoas usam até como enfeite para casamento. E ele diz, olha, nem os lírios do campo se vestem, nem os lírios do campo, que não trabalham, ou seja, as pessoas não fiam, não se preocupem. Então, me permita aqui mais uma vez, tire essa preocupação da sua cabeça no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sei que eu estou falando aqui, não é fácil, irmão. Mas você sabe de nada da minha vida? Você não sabe o que eu estou passando? Um problema financeiro, não sei, talvez no casamento, alguma coisa, e algo na sua vida. Mas Jesus está dizendo que está cuidando de você aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Porque só Ele quem cuida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham. Lógico, irmão, que a gente não vai deixar de trabalhar, não é verdade? Jesus não está dizendo isso. Não é isso que você não tem que trabalhar. Lógico, temos que correr para ganhar o pão e tudo. Mas que isso não seja a única preocupação. Amém, meus irmãos? Amém. Porque é Ele quem cuida de mim, cuida de você. Aleluia. Ele diz, não trabalhe não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para não se preocupar.
Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, dizendo que ele, né? Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer Deus. Ou seja, ele comparou Salomão às vestes do lírio do campo, não é verdade? Ele falou que nem Salomão, com toda a sua glória, olha, sabe como é que Salomão era tão rico? E vou terminar aqui, só para você perceber quem era Salomão. Salomão, ele tinha a planta do templo, ele manda fazer o templo. As bases eram feitas de ouro, irmão. Agora eu pergunto a você, se aqui tivesse uma base feita de ouro, alguém aqui estava vendo? Dá para ver? Mas o que tinha no coração de Salomão? É porque ele sabia que Deus via. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então tudo era enfeitado a ouro. Para você ver o estilo do elemento de Salomão. E aí Jesus se apropria de Salomão. Olha, nem Salomão, com toda a sua glória, se veste, ou seja, semelhantes a eles, aos lírios do campo. Meus irmãos, você aqui, vestindo ou não vestindo, bebendo ou não bebendo, comendo ou não comendo, Jesus está cuidando de você aqui nesta noite, meu irmão. É verdade, Jesus. Mas não é fácil. Ficar exaltado é o seu nome. Não é fácil. Porque possa ser que tenha entrado alguém aqui com alguma situação financeira. Aleluia. Ou que saiu de sua casa, não teve que se alimentar. Eu não sei, é difícil, não é verdade? Mas o nosso Jesus, ele cuida nos mínimos detalhes. É verdade. Porque situação de ordem financeira tira o sono da gente. Eu vou terminar, tem mais 4 minutos. Você está entendendo? Dê glória nessa noite. É para ouvir aqui. Aí ele vai falar aqui no verso: afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, aí ele vai falar a expressão de Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito por vocês, homens de pequena fé? Quem crê que ele vai fazer muito por você aqui nesta noite? Me permita me apropriar do texto aqui. Jesus, ele vai fazer muito mais por você que está aqui nesta noite, meu irmão. Não sei em que área da sua vida, não sei em que área, mas se existe um déficit, uma deficiência nessa área, Jesus, ele vai suprir a sua necessidade nessa área. Eu estou sendo guiado pela palavra do Senhor, porque existem áreas na vida, irmão. Uma área que envolve casais, área amorosa. Às vezes está com deficiência. Mas Jesus, ele pode ajustar essa área amorosa, não é verdade, meus irmãos? Uma outra área que eu falei que é a área financeira, irmão. Não é que desequilibra a gente, mas eu creio, tomando posse da palavra nesta noite, e se você quiser receber, receba que é da parte de Deus. Jesus pode chegar na tua área financeira e ajustar, irmão. Ele pode fazer muito mais. Ele cuida. Eu creio que ele cuida. É verdade. O verso 31. Portanto, só repetindo, não se preocupem dizendo que comeremos, porque é necessidade básica. Quem gosta de passar fome, meu irmão? Quem gosta de passar fome? Que necessidade básica. Ele está falando aqui. Como é que Jesus vai dizer isso para mim e para você? Isso é uma necessidade básica. O que comeremos? Outra necessidade básica. O que beberemos? Oh, glória. Meu irmão, dê glória nessa noite. Jesus está cuidando de você. Como é que Jesus vai dizer isso para mim, para você que está passando fome, alguma coisa assim? Como é, Jesus? Como é que eu posso crer nisso aí? Que comeremos? Que beberemos? Outra necessidade básica.
ou com que nos vestiremos. Aleluia, glória a Deus. Imagina agora o crente, né? Igrejinha pequena, ele repetindo a sua roupa todo domingo, todo sábado, não é? Repetindo a sua. Eu conheci a história de um pregador que ele tingia o paletó dele, tingia mesmo, porque ele estava com vergonha. Mas Jesus, ele está cuidando, ele está suprindo a necessidade. Amém, meus irmãos? Ele está suprindo. São necessidades básicas do ser humano. Aí ele fala assim, ó, os gentios é toda pessoa ou todo grupo, nação que não faz parte do povo do Senhor, amém? Que não faz parte do povo judeu. Ele fala assim, ó, porque nem os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas aí tem uma recomendação. Se eu quero que Ele supra as minhas necessidades, se eu quero